paz do Senhor, igreja. Como é bom estarmos na casa do Pai com alguns irmãos. Como é bom podermos cultuar ao Senhor juntos. A paz do Senhor para você que está na tua casa, está aí acompanhando e cultuando ao Senhor conosco através das redes sociais. Deus está conosco, para Ele não há limite de espaço. Ele é Espírito. E Ele é o nosso Deus, e eu creio na presença dEle, porque diz, onde tem 2 ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. E eu creio na presença do Senhor, no Espírito Santo que está aqui conosco, mas que também está aí com você. Amém? E eu quero começar esse culto lendo lá no Salmo 24. Um salmo de 10 versículos. Eu vou ler inteiro, você que pode abrir tua Bíblia. Está lá. É assim. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus, do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e todo-poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? E este Rei da Glória, nós o convidamos para que Ele possa reinar em nós. Quando nós conhecemos já Jesus e deixamos que o Rei da Glória reine sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, nós passamos a ser parecidos com o nosso Mestre, porque nós somos discípulos dele, e os discípulos de Jesus querem ser cada dia mais parecidos com ele, e é isso o que nós estamos aqui na terra para fazer, é ser cada dia mais parecido com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, resplandecendo a glória dele para onde formos. Que durante essa canção você convide o Rei da Glória para que reine sobre a sua vida, amém? Adore ao Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim,
como título Maravilhado. Me faz pensar no que o Espírito Santo habita em nós. Eu acabei de falar que quando nós deixamos Deus reinar sobre a nossa vida, nós resplandecemos a glória dEle. E quando eu paro para pensar no que nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados, somos inconstantes, somos fracos. E quantas vezes, durante a nossa fraqueza, nós às vezes deixamos de fazer a vontade do Pai, porque achamos mais fácil fazer a nossa. E quando eu paro para pensar que o Espírito de Deus habita em mim, que Deus me amou tanto, que entregou o seu Filho por amor a mim, mesmo sem eu merecer. E quando eu entendo isso e aceito esse amor, o Espírito de Deus passa a habitar em mim, nesse corpo. Eu fico maravilhada com um amor tão grande, de saber que mesmo eu sendo tão limitada, eu posso resplandecer a glória dEle, não por causa de mim, mas por causa dEle, porque eu permiti que Ele reinasse em mim. Eu entendi que Ele me ama de tal maneira, que deu a sua vida por mim, e eu passei a viver também para Ele. E como aquela mulher deu o melhor que ela tinha, aquele vaso de alabastro que ela tinha, que era mais valioso, ela derramou aos pés de Jesus. Nós também passamos a entregar o nosso melhor a Ele. Que nós possamos todos os dias não entregar a Deus o resto do nosso tempo, não entregar para Ele o resto, não, mas sim as primícias, sim o melhor que nós temos, o tempo mais valioso, a nossa vida, o nosso coração, o que é de mais valioso, nós possamos derramar aos pés de Jesus, o nosso vaso de alabastro. Amém? Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, e Ele é fiel. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo
expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia, Senhor. Louvado é o teu nome, Deus. Obrigado, ó Pai, pela tua presença no meio de nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor deixou o Espírito Santo aqui, ó Pai, para habitar em nós, ó Deus, para agir através de nós, Pai. Obrigado, ó Pai, pelas tuas maravilhas. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor imenso e maior amor que já existiu. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é eterno. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é fiel. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos tirou do lamaçal, ó Pai, do pecado, e nos trouxe para a tua maravilhosa luz, ó Deus. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Obrigada. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o Senhor Jesus. Obrigada, Paizinho, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, igreja. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Nós estamos juntos para adorarmos o nosso Deus, rendermos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. E eu quero, antes de compartilharmos da palavra de Deus, lembrar você que nós estamos em uma campanha de oração pela família. Filhos, herança do Senhor, é o tema de nossa campanha. Esta campanha que tem sido um instrumento de bênção nas mãos de Deus para levar não apenas a nossa igreja, mas todo o povo batista espalhado pela nossa nação, como uma só igreja, como um só povo, estão orando e intercedendo pelas nossas famílias durante o mês de maio. Todos os dias, queridos, pela manhã, nós estamos e estaremos postando no grupo de WhatsApp da nossa igreja o motivo pelo qual você poderá buscar a Deus. E o nosso apelo é que você reúna, se você pode, a sua casa, os seus filhos. Mas se você não pode, não tem problema, talvez por causa da sua rotina, mas separe um tempo para que você possa se colocar na presença de Deus, interceder pelos lares que fazem parte desta igreja, interceder pelos lares que ainda não conheceram o poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esse é um tempo também de orarmos pela conversão dos nossos parentes, dos nossos familiares, aqueles que nós desejamos que possam ser salvos.
Eu creio, querido, que esse será um mês de muitas bênçãos na vida da igreja. Estamos retornando com os nossos cultos presenciais. Domingo passado foi o nosso primeiro culto presencial depois de um tempo onde nós estávamos transmitindo apenas pelo nosso Facebook. Por isso, eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui hoje à noite, você que separou este tempo e você que veio até este lugar consagrado a Deus para juntos buscarmos a sua presença. E quero também louvar a Deus por você que está aí no seu lar, você que está sintonizado conosco através das redes sociais. Que Deus abençoe você e que Deus fale de uma maneira poderosa a sua família nesta noite. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no texto de Atos, capítulo de número 12. Atos, capítulo de número 12. Nós estamos pensando com a amada igreja sobre o tema como ter esperança em meio às tribulações desta vida. Como podemos manter o nosso coração aquecido pelas promessas de Deus e a nossa mente focada naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus há de fazer na nossa história. Uma das coisas, queridos, que é muito natural quando alguém está passando por uma luta e por uma adversidade na sua vida, é esta pessoa perder a esperança. Muitas pessoas desistem de sonhar e desistem de acreditar que é possível viverem as promessas de Deus. Infelizmente, as tribulações da vida, em alguns casos, ela tem este poder de minar a nossa fé. Por isso que a palavra de Deus nos revela que todas as vezes que nós passamos por lutas e por adversidades, a nossa fé está sendo provada. Ou seja, tudo aquilo que nós enfrentamos na nossa caminhada de vida, todos os desafios, os obstáculos, são situações que muitas vezes Deus permite nas nossas vidas para provar a nossa fé. E todas as vezes, queridos, que nós passamos por essas lutas e nós permitimos que Deus trabalhe nas nossas vidas, a nossa fé é fortalecida. E nós estamos, pela fé, caminhando a um patamar de maturidade espiritual. Por isso que Paulo nos diz em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, que Deus, aquele que começou em nós uma boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Como está a sua fé? Como está, querido, a sua esperança diante das lutas que nós temos enfrentado nos últimos meses? Como está a sua esperança em Deus diante das lutas que você tem enfrentado na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos? Como está a sua esperança diante das adversidades que você tem enfrentado no seu ambiente de trabalho? Quantos já deixaram de sonhar? Quantos, queridos, já deixaram de crer, inclusive no poder de Deus, por causa das tribulações? Há pessoas que estão, inclusive, orando e buscando a presença de Deus, mas como que se elas estivessem ligadas no piloto automático.
Há pessoas que oram sem aquela fé de anteriormente. Pessoas que vão vivendo a vida cristã e o relacionamento com Deus sem aquela esperança e aquele entusiasmo de alguém que acredita que tudo é possível para aquele que crê. E de que nada é impossível para Deus. Aliás, a Bíblia diz que agindo Deus, quem o impedirá? Hoje à noite, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma história sobre uma das atitudes que eu creio ser a chave para que possamos cultivar a nossa esperança. Falamos sobre oração na semana passada e hoje à noite eu quero também continuar focando nesse tema tão importante da palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que a igreja primitiva estava passando uma grande luta, uma grande adversidade. Herodes estava perseguindo a igreja e ele havia prendido Tiago e a Pedro. E é interessante, queridos, nós observarmos o que a igreja fez diante desse caos. Acompanhe comigo a leitura de Atos capítulo 12, do versículo 1 em diante. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, e tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam ali congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar.
mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: estás louca? E ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Amém, queridos? Até aqui. Amados irmãos, ao olharmos para essa história da igreja primitiva, uma das coisas que fica clara a nós é que o fato de sermos cristãos, o fato de sermos filhos de Deus, não nos torna imune a adversidades. Veja que Pedro era um apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e ele estava pregando o Evangelho. A Bíblia diz, no início do livro do Atos, que muitas pessoas se converteram pela pregação de Pedro. E aquilo começou a se tornar uma ameaça para o Império Romano. Até que Herodes, como diz a Bíblia, ele manda prender primeiramente Tiago. E a Bíblia diz no versículo 2 que Tiago é morto pelo fio da espada. E vendo Herodes que isso era agradável aos judeus, ou seja, os judeus aplaudiam Herodes por essa atitude. E talvez Herodes, como um político corrupto, tentando angariar para si mais popularidade, tentando trazer para a sua pessoa o aplauso do povo, o que ele faz? Ele manda também prender a Pedro. E a intenção de Herodes, queridos, diz a Bíblia, era que depois que passasse a Páscoa, então Herodes apresentaria Pedro diante dos judeus. Muito provavelmente Pedro também seria morto, assim como foi Tiago. A prisão de Pedro, queridos, não era um mero castigo, não era uma lição que Herodes queria dar em Pedro, não. Pedro estava correndo risco de vida. Isso me faz perceber, queridos, que o fato de nós sermos cristãos não nos coloca sobre uma estufa espiritual, aonde os problemas não possam nos alcançar. Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos protege, mas isso não significa, queridos, que nós somos imunes a todas as adversidades da vida. Nós podemos ficar enfermos, e por vezes ficamos. Nós podemos enfrentar a tragédia, a morte, a dor, a perda. Nós podemos enfrentar a decepção com pessoas. Nós podemos, queridos, muitas vezes orar e colocar diante de Deus a nossa causa, a nossa súplica. E aquilo que nós tanto colocamos diante de Deus pode não acontecer do jeito que nós queremos e na hora que nós desejamos. Essa história, dentre tantas coisas, ela nos fala sobre o poder da oração. E a primeira coisa que eu pergunto, queridos, ao olhar para esse texto, é qual foi a atitude desta igreja diante da adversidade. Qual foi a atitude da igreja quando eles souberam que Pedro estava preso e ameaçado de morte? A Bíblia diz, queridos, que eles entraram como que numa campanha de oração. Todos se reuniram num só lugar, e a Bíblia diz que ali eles buscavam a Deus, e eles clamavam a Deus pela libertação de Pedro. É interessante que a Bíblia diz que todos eles estavam
reunidos em um só lugar. Veja comigo como a atitude desta igreja foi correta. Versículo 5, a Bíblia diz assim: e Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Note a expressão incessante. Essa expressão, queridos, nos mostra a qualidade da oração. Não era uma oração que começou bem e foi se esmorecendo. Não é uma oração que começou num ritmo acelerado, empolgante, mas algumas pessoas foi deixando de orar conforme a situação foi se agravando mais e mais. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Tiago, no versículo 2, já havia sido morto pela espada. E Pedro ainda continuava Pedro, mas a igreja incessantemente, ou seja, sem parar, sem colocar nenhum obstáculo, eles oravam, eles intercediam pela vida de Pedro. Como é gostoso, queridos, fazermos parte de uma igreja que ora. Como é bom sabermos que há alguém orando pelas nossas vidas quando nós estamos enfermos, quando nós estamos passando por lutas e por adversidades. A igreja de Cristo, algo que sempre fez parte da vida da igreja foi a oração. Não apenas a oração intercessória, não apenas aquela oração que clama, aquela oração que pede, mas aquela oração que se coloca como gratidão na presença de Deus. Outra coisa, qual foi a resposta de Deus a esta oração? E aqui eu chamo a sua atenção para duas respostas que Deus dá a esta igreja de forma diferente. No primeiro momento, a Bíblia diz no versículo 2, que embora Tiago fosse também um servo de Deus, como era Pedro, ele não teve liberdade. Ele foi morto ao fio da espada. Já na vida de Pedro, a Bíblia diz que a oração foi respondida. Deus ouviu o clamor daquela igreja e talvez pode ter demorado muito tempo para algum deles. Talvez, queridos, Deus não ouviu a oração na hora que eles desejavam, mas Deus ouviu. Isso me faz lembrar do que muitas vezes acontece conosco, na nossa caminhada cristã. Parece que Deus demora. Parece que as nossas forças vão se esvaindo e a gente já não tem mais aquele mesmo entusiasmo de orar por uma causa. É interessante, queridos, olhar para esse texto e percebermos que Deus, Ele sempre responde às nossas orações. Às vezes, Ele não responde como nós queremos. Por isso, nós nunca devemos enquadrar Deus. Mas creia, se você está orando, a resposta virá. E aqui, eu chamo a atenção dos irmãos para uma terceira questão. Como estava a fé daquela igreja? Esse é um ponto que talvez pode passar despercebido aos nossos olhos, quando nós fazemos uma leitura desatenta desse texto. Mas veja que quando Pedro é livre da prisão, a Bíblia diz que ele chega naquele lugar onde a igreja estava orando e ele começa a bater na porta. E a Bíblia diz no versículo 13 que uma criada chamada Rode veio ver quem era. A igreja continuou orando e aquela criada que cuidava do serviço da casa veio atender aquela pessoa.
Quem sabe ela pensasse que fosse um irmão atrasado que chegou para orar. Quem sabe ela pensasse que era alguém que chegou para também colocar-se junto à igreja para clamar e interceder pela vida de Pedro. Mas a surpresa daquela jovem, queridos, foi que quando ela abriu, ou melhor, quando ela chegou perto da porta, ela reconheceu a voz de Pedro. E a Bíblia diz no versículo 14, meus irmãos, que ela ficou alegre. Ela ficou tão alegre que ela nem recebeu Pedro direito. Ela nem convidou Pedro para entrar. Ela correu para dentro daquele espaço para anunciar à igreja que Pedro estava lá no portão, são e salvo. Ela veio trazer um testemunho de primeira mão. Em outras palavras, queridos, ela entrou naquele ambiente de oração para dizer: olha, Deus ouviu a oração de vocês. A oração de vocês foi respondida, Pedro está lá na porta. Venham ver. E qual foi a atitude da igreja? Versículo de número 15, acompanhe comigo. E eles lhe disseram, vejam bem, queridos, eles, todos em uma só voz disseram a uma menina: estás louca. E ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram: é o seu anjo. Ou seja, eles estavam fazendo de tudo para distorcer aquela realidade. Eles pensavam que poderia ser até mesmo um anjo de Pedro, mas não Pedro. E eles atribuíram àquela menina um estado de loucura. Mas aquela menina, queridos, estava apenas testemunhando algo que ela acabara de contemplar. O que essa igreja nos revela, querido? Essa igreja nos revela que muitas vezes há pessoas que oram sem crer no poder de Deus. Há pessoas que estão orando para que Deus possa operar um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Mas no fundo, essas pessoas não creem tanto no poder de Deus. Eu acho interessante, queridos, e isso é positivo, que esta igreja orava. E ela orava de forma incessante, ela orava de forma unida. Estavam todos naquele mesmo projeto, com fervor, buscando a Deus. Mas quando a oração é respondida, eles demonstram que a fé deles ainda era muito pequena. Quantas vezes, queridos, nós nos colocamos na presença de Deus assim? Não é verdade? Quantas vezes a gente ora por orar? Quantas vezes a gente faz da nossa oração um mero ritual na presença de Deus? Há pessoas, queridos, que estão orando não porque creem no poder de Deus, não porque creem no milagre e no sobrenatural do Altíssimo, mas há pessoas que oram por desencargo de consciência, com medo de que Deus possa as punir por não terem uma vida cotidiana de oração. Há pessoas, queridos, que infelizmente fizeram da oração um gesto mecânico. Pessoas que oram sem a consciência de quem Deus é. Pessoas que oram muitas vezes duvidando de que Deus pode operar o sobrenatural sobre as nossas vidas. E aqui, meus irmãos, para concluirmos esta palavra, eu quero lembrar os irmãos de dois textos da Bíblia. O primeiro deles está em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Veja o que diz a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Deus, queridos, Ele não se agrada com um mero ritualismo religioso. Deus não se agrada com sacrifícios, mas Deus se agrada com a nossa fé, com a nossa confiança de quem Ele é, com a nossa confiança no seu poder, na sua graça e na sua bondade sobre as nossas vidas. Tiago, o servo de Deus, na sua carta, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8, vai ser ainda mais claro sobre este tema. Você não veja comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Assim diz a palavra: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O texto, queridos, está falando sobre sabedoria. Tiago está dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus com fé, não duvidando, porque Deus dá livremente e de boa vontade. Mas esse princípio, queridos, não serve apenas para a sabedoria. Ele é um princípio que se encaixa em todo e qualquer tipo de oração. Ou seja, todas as vezes que nós estivermos orando e buscando a presença de Deus, precisamos cuidar para que não haja dúvida em nosso coração. Tiago diz: ó homem instável em tudo o que faz, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida. Ou seja, ora ele crê no poder de Deus, ora ele está radiante na presença do Senhor, ora ele duvida que Deus pode operar sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que o procuram, quem sabe para fazer uma oração. Isso nos mostra, queridos, que independente da resposta que Deus dar à nossa oração, nós precisamos manter nele a nossa fé. Duas atitudes corretas que esse texto nos mostra. Primeiro, precisamos estar abertos para o que Deus vai fazer. Essa igreja aqui não estava aberta. Pastor, mas Deus pode fazer algo na minha vida? Deus pode fazer algo na vida da igreja sem que o meu coração esteja aberto? Pode. Deus é Deus. Ele o fez na vida desta igreja. Ele libertou Pedro, apesar de vermos que esta igreja não tinha uma fé tão eficiente assim. Mas é verdade também, queridos, que algumas coisas nas nossas vidas e na vida da nossa igreja, nós podemos deixar de receber por falta de fé. Não estou dizendo que você vai receber tudo porque você tem fé. Porque devemos levar em consideração a soberania de Deus. E é o que acontece com Tiago. Tiago, no versículo 2, a Bíblia diz que ele foi morto à espada. E Pedro foi livre. Talvez alguém pudesse pensar: por que Deus não libertou os dois? Por que Deus não livrou Tiago e Pedro da prisão? Por que Tiago teve que morrer como um mártir naquele exato momento? Será que Deus faz acepção de pessoas? Por que Deus cura alguns e livra-os do leito de UTI,
e outros partem desta vida ainda na sua juventude. Por quê, queridos? Por que uma igreja ora por 10 pessoas e algumas são livres da enfermidade e outras não? Isso nos mostra, queridos, que há uma soberania de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos aceitar. Talvez essa seja a parte mais difícil da oração. Aceitarmos quando Deus nos diz não. Aceitarmos quando o nosso clamor, as nossas lágrimas, as nossas petições não são respondidas do jeito que nós gostaríamos. Eu não sei se você já passou por uma situação assim. Você ora, você pede, e a resposta de Deus não vem na hora que você quer. Ou pior, talvez a resposta de Deus não vem do jeito que você quer. Esta é a fé bíblica, queridos. Não há como arranjar esse dilema. A teologia da prosperidade tem dito que quando Deus não age, é simplesmente porque faltou fé. A teologia da prosperidade coloca tudo na conta do ser humano, como se estivesse nas nossas mãos o poder de movimentar a Deus em nosso favor. Isso não está, querido. Absolutamente, a Bíblia nos mostra um Deus que é soberano, num Deus que pode curar, num Deus que pode restaurar, e se Ele fizer, Ele é Deus. Mas como diz a canção, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Pastor, como ter esperança diante das tribulações da vida? Orando, queridos, buscando a presença de Deus com esta fé. Esta fé que se abre para o sobrenatural de Deus. Esta fé de um coração que está aberto para aquilo que Deus pode fazer. Mas essa fé que também sabe aceitar aquelas respostas que Deus nos dá, que não estão em sintonia com o nosso desejo. Algumas pessoas, queridos, estão orando pelos seus entes queridos que estão nos hospitais. E qual será a resposta de Deus? Não sabemos. Algumas pessoas estão orando pelos seus casamentos. E como Deus vai agir? Não sabemos. Algumas pessoas, queridos, estão clamando por situações específicas nas suas vidas. E quando Deus vai operar? Não sabemos. E talvez o grande benefício da oração seja esse. O grande benefício da oração não seja receber algo de Deus, ou fazer com que Deus conserte algo na nossa vida. Mas talvez, queridos, o grande benefício da oração seja depender de Deus em todas as circunstâncias. Talvez o grande benefício da oração seja deleitar nos braços do Altíssimo, mesmo quando as nossas orações não são respondidas da maneira como nós gostaríamos. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé. E a nossa equipe vai entoar mais uma canção. E antes de orar por você, antes de orar por irmãos da nossa igreja, pessoas que estão passando por lutas, por adversidades, eu quero convidar você a descansar, a confiar e a esperar em Deus a sua vontade. Saber, querido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu quero convidar você a deixar no altar toda a ansiedade, todo o medo,
esse sentimento que muitas vezes gera em você um descontrole emocional, que tira a sua paz, que tira muitas vezes a sua fé, a sua alegria em servir a Deus, a sua satisfação de orar, não por aquilo que Deus pode fazer, mas orar como alguém que se coloca na presença de Deus para cultivar uma intimidade com Ele, para desfrutar do toque do Espírito, que traz à nossa mente a esperança e a fé, para crermos que nada é impossível para aquele que crê, e que Deus pode operar em qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Há poder, querido, na oração, há poder na vida daquele que se coloca na presença de Deus. Por isso eu quero convidar você nesta noite a fechar os teus olhos e deixar que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração através desta canção. Adore e exalte ao Senhor, e depois eu quero orar com você. Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te engrandecemos pelo teu poder. Te louvamos, Pai, pela tua soberania. Te exaltamos, Pai, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O Senhor é quem criou as nossas vidas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor.
Por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, para reconhecer, Pai, que nós somos falhos, que nós somos limitados. Pai, por isso nós suplicamos para que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ajude a orarmos a Ti e a buscarmos a Tua presença como convém. Quantas vezes, Pai, nós buscamos a Ti sem levarmos em consideração a Tua vontade, sem levarmos em consideração os Teus desígnios. Pai, quantas vezes nós buscamos ao Senhor como esta igreja primitiva, muitas vezes sem crer verdadeiramente na Tua graça e no Teu poder que opera sobre nós. Ah, Deus, quantas pessoas que deixaram de crer, quantas pessoas, Pai, que talvez não estão orando mais com fé e com fervor, porque perderam a esperança no milagre, porque talvez sepultaram os seus sonhos, estão vivendo, ó Deus, uma vida de apatia espiritual, não estão orando mais com ousadia, com perseverança, porque deixaram de crer no poder sobrenatural que vem do Senhor. Pai, estende a Tua mão de graça sobre nós, fortalece, ó Deus, a fé da Tua igreja, ressuscita, ó Deus, os sonhos daquele que sepultou toda a sua esperança por causa das lutas e das adversidades que têm se levantado diante de nós. Ah, Deus, derrama sobre nós da Tua graça. Pai, estende a Tua mão de graça sobre o coração que está aflito. Dá-nos, ó Deus, como acabamos de cantar nesta noite, esse descanso. Não o descanso físico, não apenas o descanso mental, mas o descanso da alma. O descanso, Pai, daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor e que sabem que a sua vida, que a sua família, Pai, estão debaixo da Tua graça. E a Tua palavra diz que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pai, apazigua o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, essa paz que excede todo entendimento. Que ela guarde o coração dos Teus servos. Que ela guarde, Pai, a mente dos Teus filhos, das Tuas filhas. E que nós possamos sair deste culto, ó Deus, realmente confiando no Senhor. Mas que, sobretudo, Pai, nós possamos sair deste culto aceitando a Tua vontade sobre as nossas vidas, mesmo quando a Tua vontade não corresponde com as nossas expectativas. Ah, Deus, dá-nos um coração de servo, dá-nos um coração, ó Deus, submisso aos Teus propósitos, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos esta palavra e aceitarmos a Tua soberania, aceitarmos, ó Deus, o Teu controle sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, Pai, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre o mundo. O Senhor é aquele que está escrevendo a nossa história. E nós cremos, Pai, que nada, absolutamente nada, foge ao controle que está nas mãos do Senhor. O Senhor é o Deus da história. E nós sabemos, Pai, que a história não caminha para o caos, mas ela caminha para a consumação dos Teus propósitos e dos Teus desígnios. Derrama, Pai, desta fé sobre o coração da Tua igreja. Que mesmo, ó Deus, vivendo em dias tão difíceis, que o Senhor fortaleça e renove a fé do Teu povo. E assim, Pai, nós entregamos todas as vidas nas Tuas mãos. Aqueles que estão enfermos, aqueles, Pai, que estão no leito nos hospitais. Visita, ó Deus, com graça e opera sobre cada vida a Tua vontade. Assim, ó Deus, nós Te suplicamos e pedimos
um restante de semana abençoado pelo Senhor. Continua, meu Pai, guardando a nossa casa, cuidando do nosso lar e abençoando a tua igreja. É o que nós te suplicamos, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, queridos, chegando ao final de mais um culto. E eu quero convidar você para que no próximo domingo, às 19 horas, esteja conosco para que possamos celebrar o nosso Deus pela vida das nossas mães. Domingo é Dia das Mães e nós temos preparado como igreja algo muito especial para as nossas mães. Por isso eu quero convidar você para que esteja conosco no próximo domingo, nesse culto em especial de adoração a Deus, e que você possa realmente continuar descansando nas promessas de Deus. Ore, querido, busque a Deus e esteja preparado com o seu coração aberto para aquilo que Ele pode fazer. Feche teus olhos e assim eu convido a igreja, com oração silenciosa, a estarmos encerrando o culto desta noite. Deus abençoe. Fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.